Jonas capítulo 1, de 1 a 17 é o texto. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Estarei lendo todo esse texto que só mesmo a palavra de Deus já conta a história para nós. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um com seu Deus e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. E agora, Senhor, nós rogamos que nos abençoe, trazendo, Senhor Deus, algumas lições para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema é o que Deus quer nos ensinar. O que Deus quer nos ensinar. Irmãos, eu já li e ouvi várias mensagens. Eu tenho medo disso aqui, eu vou tirar isso aqui.
Já li, já ouvi várias mensagens sobre Jonas, e quando esteve aqui o pastor Marcelo França, ele pregou aqui nessa igreja sobre Jonas, né, nos ensinando algumas coisas interessantes. Muita gente pode se lembrar disso. Mas eu vi nos comentários também de Warren Wiersbe que um grande peixe é mencionado nesse livro, mas esse grande peixe é mencionado 4 vezes. Que uma grande cidade é mencionada, mas essa grande cidade é mencionada 8 vezes. Sobre o profeta que é mencionado, o profeta é mencionado 18 vezes. Mas o livro trata sobre um Deus todo-poderoso, e esse Deus é mencionado no livro 36 vezes. E se retirar o nome de Deus do livro, ele perderá todo o sentido. O tema de hoje nasce de uma mensagem de Stuart Olyott, um missionário bem-sucedido que fracassou. Ele fala de Jonas. Ele trata de Jonas capítulo 1, Jonas de costa. No capítulo 2, deitado. No capítulo 3, em pé. E no capítulo 4, sentado. É interessante e a mensagem é fantástica, porque ele fala de costa quando Jonas está fugindo, deitado quando Jonas está orando no ventre da baleia, em pé quando Jonas está indo, lá no capítulo 3, e sentado quando Deus está dando a maior lição, lá no capítulo 4. Mas uma pergunta me fez pensar bastante, quando ouvi essa mensagem, me fez pensar. Essa pergunta é: você sabe o que Deus quer que você sabe? Você sabe o que Deus quer que você sabe? É uma pergunta para a gente analisar, e ele trabalha sobre isso nessa mensagem. Mas isso eu estou passando aquilo que eu ouvi, aquilo que eu tomei para a minha vida. Mas hoje eu quero destacar 3 coisas para refletirmos. E essas 3 coisas também poderá nos ensinar e nos despertar para a glória de Deus, e eu quero que assim seja. Esses 3 pontos. O primeiro dele, que veio a palavra do Senhor. Primeiro ponto, veio a palavra do Senhor. Não se fala de Jonas buscando a palavra. Não se trata isso aqui. O capítulo já começa assim: e veio a palavra. Veio a palavra do Senhor. Jonas não estava com uma caixinha de promessas buscando aquilo que Deus estava falando com ele, alguma coisa que Deus poderia orientá-lo. Nada disso. Ninguém chegou próximo a Jonas e perguntou: qual é a palavra de hoje, né? Eu tenho muito disso, né? Hoje eu vou buscar a palavra, vou na igreja, vou me aproximar de alguém, porque eu quero buscar a palavra para a minha vida, né? Não tinha ninguém buscando aproximar-se de Jonas, dizendo que queria a palavra. Mas a palavra veio do Senhor a Jonas. E isso é muito sério. A palavra veio do Senhor a Jonas. Veio para impactar. Veio para desafiar o profeta. Não veio para fazer outra coisa, senão falar diretamente com o profeta. Veio como uma chamada missionária, mas muito mais que isso, tratar do profeta, tratar do medo, tratar da revolta, tratar da falta de perdão. Tudo isso Deus estava
Se você ler, olhando para isso, você vai entender o que Deus estava tratando com o profeta. Pode fazer isso na minha vida, ou pode fazer isso na sua vida. Isso é Deus. Deus pode. Deus pode tratar você de uma maneira que Ele bem entende como você deve ser tratado. E às vezes, quando nós menos estamos apercebidos, Deus está tratando. E eu fico desesperado, olhando para um lado, olhando para o outro, sem entender que Deus realmente está nos tratando. E isso estava acontecendo com o profeta. Deus estava tratando, ensinando aquele profeta. O livro de Jonas narra a experiência de um profeta, a experiência que ele teve, a experiência dele, e não o registro de suas mensagens proféticas. Trata da experiência de Jonas. É ele Deus. É ele Deus. Então veio a palavra para Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus disse a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Nínive era mais que uma cidade gentílica. Era muito mais que isso. Era também a capital da Assíria, um poder mundial daquela época. O país mais temível e mais odiado pelo povo de Deus. A Síria era o país mais temível e mais odiado pelo povo de Deus. O povo de Deus orava, o povo de Deus clamava a Deus que destruísse aqueles inimigos, era tido como inimigos. A oração do povo de Deus, a oração, lá em 2 Reis 14, 25, existe uma profecia de Jonas, já contra a Síria. Então, toda a mente de Jonas era tratada contra aquele povo. Ele olhava aquele povo já com rejeição. Deus tem que acabar, tem que eliminar esse povo, porque esse povo é nosso inimigo. É assim que Jonas tinha na sua mente, no seu coração, um grande inimigo. País temível e odiado. Fazer missões é o que nos desperta aqui, porque Deus disse: vai, oferece uma oportunidade de arrependimento. Diante de tudo isso, diante de olhar aquele povo que era um povo que poderia a qualquer momento vir e destruir o povo de Deus, de repente Deus veio a palavra de Deus a Jonas, e fala assim: eu quero que você vá, e você fala com aquele povo. Na verdade, naquilo que caiu no coração de Jonas, era uma coisa que Deus está oferecendo uma oportunidade de salvação, de arrependimento para aquele povo. E ele briga com Deus lá para frente, falando mais ou menos desse jeito: eu sabia, quando o Senhor falou eu já sabia. Então Jonas tem no seu coração esse impacto. Por que Deus está fazendo isso? Fazer missões é dar oportunidade de arrependimento, e isso nós também temos que guardar em nosso coração. Fazer missões é dar oportunidade de arrependimento, mas dar oportunidade de arrependimento a um povo que não merece, a um povo que pode ser considerado até inimigo. Mas isso é do meu coração, isso é do coração de Jonas. Estava assim, porque o Deus Todo-Poderoso é aquele Deus que foi ao lamaçal e estendeu as mãos para um povo que estava perdido.
um povo que não queria nada com Deus. É esse povo que Jesus Cristo foi até a cruz. É um povo que rejeitava a Deus. Ele amou de tal maneira e deu seu Filho unigênito para esse povo. E a Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, depois de tudo isso, depois de Jonas saber toda essa situação, agora ele está diante de um problema que é, Deus disse, vai lá e oferece uma oportunidade. Clama contra a cidade. Segundo ponto, Deus é o Rei eterno que governa sobre todas as coisas. Isso precisava ser ensinado e precisa ser ensinado a nós também. Se a palavra de Deus vem, também o Deus aqui está tratando de um Deus que é o Rei Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai, é o Deus eterno que governa, que tem todas as coisas no seu domínio, que governa sobre todas as coisas. Deus governa sobre o vento, Deus governa sobre o mar, todos lhe obedecem. Deus ordenou um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Você já pensou nisso? Eu estou olhando para o inimigo, lutando contra o inimigo, de repente sinto na palavra de Deus que eu devo amá-lo, que eu devo perdoá-lo, que eu devo... Mas daí eu rejeito essa situação, eu não quero fazer isso parece que não está bem claro para mim, e daí eu começo a sofrer, porque o plano de Deus é um plano muito maior do que o meu. O seu sentimento é maior, os seus pensamentos são maiores. Não é isso que Isaías diz, Isaías 55:7? É muito maior. O que Deus está pensando é muito maior. Não foi uma tempestade qualquer. Não foi simplesmente uma tempestade que aqueles homens que estavam no navio, que eram marinheiros ali, acostumados com tempestades, eles poderiam passar por algumas tempestades, sorrindo, acendendo fogo, fazendo comida. Eles podiam, eles têm tranquilidade, têm capacidade para isso, são treinados para isso. Mas aquela tempestade foi uma tempestade que o navio estava a ponto de despedaçar. O navio estava a ponto de despedaçar. No versículo 4 de Jonas capítulo 1, versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Mas não era só isso. Até os marinheiros clamavam com medo. Versículo 5 diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar cargas que estavam no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Os marinheiros estavam ali, já tinham perdido o controle, não sabia mais o que fazer, e é verdade que o que eles pensavam é que iriam morrer todos eles, não tinha como escapar daquilo, até porque quem estava ordenando tudo aquilo lá, sabia o que estava fazendo.
fizeram de tudo. Fizeram de tudo que podia. Lançaram as cargas. No meio daquela aflição, acharam alguém calmo e sereno. É de se pensar, de aprender o que está acontecendo aqui. Os marinheiros, homens que conheciam de tudo ali do mar, estavam com medo, estavam clamando, buscando Deus, os seus deuses, buscavam com toda a fé que tinha, e buscando uns aos outros, lançando as coisas que tinham para ver se conseguia fazer por sua própria força, fazer algo para que o navio não fosse despedaçado. Então começaram a jogar as coisas, a aliviar a carga do navio, mas no meio daquela aflição, lá no fundo, no porão, tinha alguém dormindo profundamente. É brincadeira quando a gente pensa aí, mas o que está acontecendo aqui? Como que pode? Porque eu pensei, quando eu estava trabalhando nisso aqui, eu pensei em Pedro na cadeia, mas Pedro estava tão firme em Deus, estava tão na vontade de Deus, na vontade de Cristo, quando ele estava lá preso, com as cadeias dentro, ele estava cantando, Paulo e Silas, não Pedro, Paulo e Silas, Pedro também, que estava preso também, mas Paulo e Silas cantavam, e é Pedro que dormiu, né? Acho que é Pedro que dormiu também, sabe? Passou a noite dormindo, tranquilo, mas porque estava na vontade de Deus. Aqui não, ele estava fugindo de Deus, ele estava correndo longe, tinha comprado passagem para ir para outro lugar, Deus mandou ele ir para um lugar, ele estava indo para outro, mas ele consegue entrar no porão do navio, arrumar um lugarzinho lá, se deitar e dormir, diz que dormir profundamente, com aquilo que as tempestades, a água batia no navio. Então, irmãos, nós podemos pensar o seguinte: quando a gente está fugindo de Deus, quando você está no caminho longe de Deus, também você acha tranquilidade de deitar e dormir, e você não consegue ver o que está acontecendo fora. Você não consegue ver que fora tem uma tempestade, que há poucos momentos depois do teu sono pode te acabar com você e com tudo que está ali. Há muitas pessoas que estão falando desesperadamente, igreja, se levante, igreja, toma cuidado, porque as coisas estão, olha de lado, e você irá começar a notar como estão os mundos, como está acontecendo as coisas, como as coisas estão quase arrebentando o nosso navio, e muitos deles dizendo, e a igreja está dormindo profundamente. Estamos dormindo profundamente, sem nenhuma reação. Jonas estava ali, dormindo profundamente, e acharam Jonas: levanta-te, invoca o teu Deus. Eu não. Como? Como ele poderia invocar a Deus? Não posso. Eu estou fugindo dele, como é que eu vou invocar? É difícil, né? Como eu posso invocar o meu Deus se eu estou fugindo dele? Eles ficaram sabendo depois. Seu clamor poderia despertar, se eu clamar, ele vai
revelar quem é o culpado. Se eu clamo para Deus nesse momento, Ele conhecendo quem é Deus, Deus vai revelar o culpado disso tudo. Então ele não quis clamar. Então disse, então nós vamos lançar sorte. Vamos lançar sorte. O problema é que o soberano Deus, o soberano Senhor, governa até sobre a sorte. Não tem por onde escapar. A gente, quando vê aqueles versículos na Bíblia que fala da soberania de Deus e que Ele sabe de tudo, Ele conhece cada detalhe, e nos detalhes, os menores que a gente imagina, Deus está sabendo e está controlando tudo isso. Em Provérbios capítulo 16, Provérbios 16, versículo 33, diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Se lança a sorte, mas é do Senhor que procede toda a decisão. O Senhor está no controle até da sorte. Até mesmo do jogo que fizeram, o Senhor estava no controle. Eles poderiam ter feito tudo quanto é tipo de jogo ali, só ia dar o que realmente a gente conhece. O resultado era um só. O resultado é que Jonas é o culpado. Você pode correr por onde você quiser. Nada é encoberto. Tem um versículo lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, ou 4:13. Deixa eu ver aqui que eu acho já. Hebreus 4:13, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar ou de dar conta. Não há nada encoberto, não há criatura encoberta, não há situação encoberta, você vai ter que tratar. Você vai ter que dar conta. Jonas não quis clamar ao Deus. Quando falaram para clamar, então vamos, não tem como saber, vamos lançar sorte. A sorte caiu sobre Jonas. E se fizesse 10 vezes, não, para aí, não deu certo, vou fazer de novo para ver se muda. Se fizesse 10 vezes, Jonas seria sorteado. É Jonas. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então Jonas começa a ser tratado naquele momento por Deus, que completa o tratamento só lá em capítulo 4, versículo 10 e 11, até quero ler para vocês verem o versículo 10 e 11, o que diz assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não custou trabalho, o qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, você precisa entender uma coisa, você precisa aprender uma coisa: eu tenho compaixão, eu estou trabalhando para dar oportunidade de redenção, para dar oportunidade de confissão, para dar oportunidade de arrependimento. É isso que Deus trabalha. Deus trabalha para perdoar, não adianta fugir, o plano de Deus é um só.
Você acredita que foi coincidência? Você acredita que foi coincidência cair sobre Jonas? Vamos fazer um jogo aqui, vamos lançar sorte, e a sorte cair sobre Jonas? Eu não acredito em coincidência. Então Jonas começa a ser tratado. Você já sentiu-se sendo tratado por Deus? Eu estou sendo tratado, por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, eu me afastei, eu errei, eu estou sendo tratado. Mas Deus sempre tem um plano nesse tratado dele, nessa maneira de tratar. Deus tem um plano, Deus tem uma maneira de você compreender um resultado positivo, uma vitória. Deus tem um plano. Tem uma música que diz: Deus tem um plano para cada criatura, para cada um. Deus tem um plano. Deus tem uns planos ali na vida de Jonas. Jonas precisava olhar para aquele povo, não sentindo o que ele sentia, mas sentindo como Deus sente a nossa situação de pecado, a nossa situação de miserável, a nossa necessidade de perdão, de arrependimento, de compaixão de Deus, a nossa necessidade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: essa aqui não vai ter jeito, não, essa não tem, essa é uma pessoa horrível, que é melhor que ela se afaste. Mas com Deus, Deus pensa diferente. O que Deus quer é que nós entendamos, saibamos disso, que para Ele não há nada impossível. Nada é impossível para Deus. Terceiro e último ponto: Deus não tem um plano B. Deus não trabalha com plano B. As coisas não deram certo, então Jonas não vai parar, vamos eliminar Jonas. Não tem nada disso. Nada disso. Você deu certo. Quando nós trazemos isso para a nossa vida, se eu creio em Cristo Jesus, se um dia eu me arrependi, se um dia eu recebi Jesus como Salvador, se um dia eu entendi na minha vida que Ele me salvou, que Ele tem um plano na minha vida, eu sei que vou parar lá. Se Deus diz que nada vai nos separar do amor de Deus, eu vou parar lá, eu vou chegar lá. Essa é a convicção que você e eu e todos nós devemos ter. Se Deus disse que nada poderá nos separar do amor de Deus, nada é nada. O amor de Deus é aquele que nos vai conduzir para a eternidade com Ele, porque foi pago um preço de sangue, foi pago um alto preço. Então nós temos uma liberdade de falar com toda a nossa força, com todo o nosso desejo e vontade e convicção de que eu vou chegar lá no céu. Não é meu mérito, eu não estou aqui porque tive mérito, eu estou aqui porque Deus me salvou e vem conduzindo a minha vida até aqui. Agora, para isso, você tem que realmente ter esse Deus, que veio a palavra dele ao seu coração. Deus não tem um plano B. Jó 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Nada, nenhum. Deus tem um propósito, um plano dele, e nenhum desses propósitos pode ser impedidos. E Deus não muda. Tiago 1,17 diz que Deus não muda nada, nem milímetro ele sai daquilo que é a essência dele. E nem adianta também querer ajudar Deus, querer fazer um jeitinho para ajudar Deus, é outra coisa errada. E os marinheiros tentaram, olha o versículo 13,
Olha o que aconteceu. Versículo 13 diz: entretanto, Jonas já tinha falado, lançar-me no mar, porque a solução é essa. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quanto mais os homens, mas para aí, vamos dar um jeito, não vamos jogar ele na água não, vamos dar um jeito, nós podemos salvá-lo, mas quem pode salvar? A água fica muito mais forte, a tempestade é muito mais forte, e eles chegaram à conclusão que não podiam fazer nada. Começaram a falar com Deus de uma outra forma, começaram a reconhecer Deus de uma outra forma. Jonas desceu a Jope, depois desceu ao porão do navio, mas Deus disse: eu vou melhorar isso, eu posso fazer muito mais. Não é isso que Deus faz? Eu vou dar um jeito para você descer na barriga de um peixe e você ir lá no fundo do mar. Está querendo descer? Pense nisso. Eu quero fazer isso, eu quero sair disso, eu quero sair. Deus fala assim: vou te dar uma mãozinha, vou ajudar você. E quando você vê, você está no lamaçal clamando. Lá no fundo do mar, lá sei que irás clamar. Jonas passa por mais uma descida. Versículo 15, diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Cessou o mar da sua fúria. Assim que lançado ao mar, o mar cessou. O que o mar queria era realmente Jonas. Irmãos, quero concluir. Deus havia ordenado uma missão para Jonas. Deus tinha falado com ele. E essa missão se cumprirá. Quando Deus fala, vai se cumprir. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Jonas diz no verso 12: por minha causa. Ele fala assim: olha, tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Quero fazer uma perguntinha chata. Seria mesmo por causa de Jonas? Aquela grande tempestade? Ou seria por causa de Deus? Verso 16, diz: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aqueles marinheiros que antes estavam clamando aos seus deuses, de repente está aqui, temer ao Senhor. Para ver se eu conheço um senhor, um pastor, que ele pregava e falava assim: Deus é a maioria, toda a vitória de Deus. Ele é o Deus, Ele é o único, todas as coisas são dele. Aqueles homens estavam no navio completamente perdidos,
e a vida de um foragido. Deus falou: eu vou usar. Você não está querendo ir lá para anunciar o arrependimento para aquela cidade, considerando que eles realmente eram, com medo, apavorado de chegar lá, muitas coisas contrárias, realmente era um povo terrível. Mas a palavra de Deus, quando fala, nós temos que confiar. Se Deus mandou, o máximo que poderia acontecer era ser morto e ir para viver com Deus. Eu acho que Jonas pensava como o homem que estava no avião e falou assim: olha, quem sabe rezar, reza aí, porque nós vamos cair. Misericórdia, pelo amor de Deus, não acontece isso não. Nós vamos para o céu. Não, tá doida, rapaz, não quero isso não. Não posso rezar, não posso orar para ir para o céu, porque não é isso que eu quero. Jonas estava sendo usado e naquele lugar ali havia pessoas, porque por onde Deus passar, e eu vejo isso no ministério de Cristo, por onde ele ia passando, ele ia salvando pessoas. Pessoas iam sendo encontradas por Cristo. Deus faz Jonas passar por aquele navio. E aquelas pessoas, diz o versículo, temeram, pois, esses homens, e ofereceram sacrifício ao Senhor. Mudaram a sua mente, completamente mudada, como Naamã. A partir de hoje, eu sirvo ao Senhor. Então todas as palavras de Deus se cumprirão. Eu quero ler com todos os irmãos Mateus capítulo 12, versículo 38 a 42. Podem. Mateus capítulo 12. Por favor, irmãos, leia para mim aí. Opa! Amém. Está aqui escrito aquilo que é o plano de Deus. Vai acontecer com Jonas? Sim, vai acontecer com Jesus. Jesus está falando, olha, lembra de Jonas? É desse jeito que vai acontecer. Está escrito a história. Deus só espera que saibamos dela. Deus quer que você saiba que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele, os planos dele são planos eternos. Então é tudo para nós, uma mensagem dessa de consolação, de esperança, de entender até a questão de fazer missões. Quem faz missões é Deus que faz as missões. Então se coloca só na mão de Deus, que Ele vai te levar para cá, para lá, e vai.
em toda a situação, no final da conta, Jonas brigando com Deus, e falou: eu sabia que o Senhor ia perdoar, eu sabia que o Senhor é bondoso. Por que ele disse que sabia? Porque ele é um profeta de Deus, e você sabe que Deus é bondoso, você sabe que Deus vai perdoar, você tem convicção disso, você vai para o céu, você tem convicção disso. Por que não tem? Se é que não tem. Por que não tem? Por que nós não vivemos intensamente essa convicção da nossa salvação, essa convicção de que Deus é o Deus que nos perdoou, é o Deus que nos lavou com o seu sangue, como cantamos e falamos isso hoje. Deus nos purificou dos nossos pecados, nos colocou num lugar seguro. Então as coisas minhas não podem ser piores do que a situação de uma grande tempestade. Então Deus tem um plano e eu vou passar por ela. E eu quero passar orando, que o tempo já passou. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar.